de Papiro, futuro sargento desse Brasil, professora Marina Moreira na área, com um simulado da IAR para você ir para essa prova. Já, ó, tranquilão em língua portuguesa, com questões inéditas, hein? Então, ó, eu fiz todas as questões para você. Modelinho IAR, não tem jeito. Quer passar? Então vem comigo, vamos com tudo. Vamos na número 1, olha só. Assinale a alternativa em que não, ó, olha esse não aí, ó, não há oração coordenada. Vamos relembrar um pouquinho? Oração, frase que contém verbo, beleza? Toda frase que contém verbo, oração. E oração coordenada é uma oração que está dentro de um período composto, né? Eu tenho mais de uma oração. Então, essa oração coordenada é aquela que a gente lembra que é independente. Independente de quê? Vamos lá? Independente sintaticamente, tá? Ela tem uma independência sintática. Então, toda vez que eu falo de oração coordenada, eu vou ter ali uma estrutura completa das duas orações ali, da primeira e dessa segunda, né? Dessa oração coordenada. E eu só vou ter uma relação semântica, uma relação de sentido, quando eu estiver ali com uma conjunção, certo? Conjunção é aquele termo que vai unir duas orações para trazer um valor semântico, beleza? Então, vamos relembrar aí. Oração coordenada, totalmente completa e independente, mas como assim independente sintaticamente? Como é que é isso? Lembra da ordem direta da oração? Sujeito, verbo, complemento, beleza? Então, em toda oração coordenada, a gente tem todos esses termos, tá? Tudo aí organizadinho, sem depender da primeira oração, para ter essa estrutura sintática. Show? E a primeira oração também não precisa dessa oração coordenada aí para ter, né, a sua relação sintática completa. Então, todas as orações que a gente tem aí entre as orações coordenadas são completas. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Ele quer que não há oração coordenada. E aí, vamos lá. O meu irmão foi aprovado. Nós temos uma estrutura completa aí, certo? Mas não foi classificado no concurso. Ele não foi classificado no concurso. Então, todas essas informações aqui, ó, estão completinhas. E aí eu tenho mais aqui que me insere uma relação de adversidade. É uma quebra de expectativa. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética. Por que sindética? Sindética vem de síndeto, né? Sindética, assindética, síndeto. E o que é síndeto? Conjunção. Então, toda vez que a gente tem conjunção, sindética. Não tem conjunção, assindética. Show? Então, aqui, ó, nós temos o mais aqui que me traz uma relação, né, de adversidade. Tá unindo, tá conectando aí duas orações. Nós temos uma oração coordenada. Show? Então, não pode ser a letra A. Tenho muitas perguntas, quero, pois, falar com você pessoalmente. Olha só que interessante, esse pois está aqui, ó, depois do verbo da segunda oração. E aí, vamos lá. Nós temos aqui uma estrutura coordenada, né? Nós temos uma oração coordenada. E aí, se eu fosse classificar essa estrutura, a gente bate o olho no pois, a gente pensa que é uma explicativa, mas na verdade não. Esse pois, ele tá depois da segunda oração, né? É do verbo da segunda oração. E por isso, nós vamos trabalhar com esse pois de forma conclusiva. Por quê? Vamos lá. Primeiro que eu não posso substituir esse pois por porquê. Eu não posso falar, quero porque falar com você pessoalmente. Não posso. Então, se você substituir por portanto, por isso, fica melhor. Então, quero, por isso, portanto, logo, falar com você pessoalmente. Por quê? Está concluindo a ideia ali da primeira oração. Ou seja, tenho muitas perguntas, quero, portanto, falar com você pessoalmente. Então, traz essa relação de conclusão. Show? Muito bem. E aí, nós temos uma ideia conclusiva. Temos aí oração coordenada, não é o nosso gabarito. Meu irmão não foi à festa porque estava muito doente. Aqui nós temos uma relação, preste atenção, esse porquê ele pode ser causal ou
pode ser explicativo. Se for causal, é subordinada. E se for explicativo, aí já é uma coordenada. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Porque olha só, meu irmão não foi à festa. Qual foi a causa disso? Ó, estava muito doente, certo? E qual foi a consequência dele estar muito doente? Não ir à festa. Então, aqui nós temos uma relação de causa e consequência. Enquanto a gente tem isso, né, esse porquê, ele faz essa função aí de causal. Então, se for causal, nós temos oração subordinada, tá? Então, nosso gabarito Charlie, beleza? Agora vamos lá na delta, só pra gente marcar de boa aí a letra C sem problema, ó. Não se precipite, porque você pode acabar se arrependendo. Não se precipite aí, não é uma relação aí que pode me trazer uma ideia de consequência para aquilo que eu falei posterior, e nem o você pode acabar se arrependendo sendo uma causa de alguma coisa. Então, não tem relação de causa e consequência. Na verdade, eu tenho uma explicação, né, daquilo que eu tenho como conselho, como pedido, né, como uma ordem até. Então, aqui nós temos uma relação de explicação. Temos aqui o porquê explicativo. Então, gabarito da questão Charlie. Fechou? Tranquilo? Vamos lá, então, na número 2. Conquanto eu não tenha dinheiro, irei te ver. Prestem atenção. Estudem conjunção. A prova da IAR, ela gosta muito das conjunções, né? Ela tem um namoro sério ali, firme com as conjunções, e vira e mexe ela tá trazendo aí uma questão voltada a isso, né? Nas últimas provas a gente viu questões que sempre vieram aí com alguma voltada à conjunção, né? O valor semântico da conjunção. E aí você precisa disso, tá? O conquanto, se você conhece as conjunções, se você tem contato com as conjunções, você pode perceber que o contanto é rápido, é simples, é uma concessiva, né? Ele tem o mesmo valor que, embora, ainda que. Então, você poderia substituir, tá? Ainda que, malgrado. Malgrado também? Sim, malgrado também. Você pode substituir sem problema. Malgrado eu não tenha dinheiro, irei te ver. É a mesma ideia, é a mesma relação concessiva. E o que é uma concessão? Concessão é quando você tem ali uma ideia contrária, um obstáculo à primeira informação, à primeira ação. Só que, independente de qualquer coisa, ela não vai anular a primeira ação. Então, olha só. Irei te ver independente de eu ter dinheiro ou não. Então, esse conquanto, esse embora, esse ainda que, eu posso inserir a informação do seguinte: eu vou praticar essa ação independente. Então, vamos lá, vamos colocar outro exemplo aí. Você lê a Bíblia? Então, você já ouviu ou já leu essa estrutura aí, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Amém? Amém. E olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Essa passagem da Bíblia, ela diz o seguinte: independente de eu passar ou não pelo vale da sombra da morte, independente, eu passando ou não, eu não vou temer. Então, esse ainda que, ele me traz uma relação concessiva, ou seja, é um obstáculo, né? Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu posso não ter dinheiro, mas independente disso, vai ter uma ação ali e essa ação vai acontecer. Então, por isso, nós temos, ó, concessiva, beleza? Então, decore as conjunções, mas entenda ao mesmo tempo a relação semântica que essas conjunções têm ali na frase. Por quê? Porque algumas conjunções, né, elas vão ter outros valores semânticos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Nós temos o como, nós temos o desde que, nós temos o porquê, né? O ele é muito ali pluralizado no sentido, né? Então, a gente precisa saber
que dentro de um contexto a gente tem que saber essa relação aí da conjunção com a estrutura. A gente não pode também levar, né, somente isolar a conjunção e não colocar ela dentro de uma estrutura ali para entender o contexto dela, ok? Muito bem, vamos para o número 3 aí, ó, assinale a alternativa correspondente à frase em que ocorre o uso incorreto da conjunção. Então, ó, mais uma questão de conjunção, né? Então, vamos lá. Comecei a prova confiante e não consegui nota suficiente. Olha só, esse E aqui, você fala para mim, poxa, esse E não é aditivo? Então, se eu tenho lá, comecei a prova confiante, eu tenho a ideia de que eu vou fazer uma boa prova, né? Que eu vou conseguir nota suficiente. Mas aqui houve uma quebra de expectativa. E se houve quebra de expectativa, aí eu tenho uma ideia adversativa. O E pode ser adversativo? Fala para mim. Sim, ele pode ser adversativo, ele pode ter o mesmo valor que mais, contudo, porém, entretanto, todavia, certo? Então, aqui ele tem o mesmo valor. E ele pode ser utilizado dessa forma, beleza? Muito bem. Então, aqui, o uso incorreto aqui a gente não tem, tá legal? Beleza. Acordei atrasada, todavia consegui chegar na hora. Ó, se eu acordo atrasada, a minha ideia é o seguinte, eu não vou conseguir chegar na hora. Mas aí houve uma quebra de expectativa, porque conseguiu chegar na hora, então veio contrária à informação da primeira, certo? Então aqui o todavia, ele tem a mesma ideia do mais, porém, contudo, né? Então aqui tá tudo certo. É o uso incorreto que ele quer, tá? Acordou na hora, porém conseguiu chegar cedo. Ó, acordou na hora. Então, a ideia que eu tenho aqui, se eu acordo na hora, se ele acordou na hora, ele vai conseguir chegar cedo. Então, aqui esse porém é uma quebra de expectativa e tá errado. Por quê? Porque esse porém, ele só pode ser utilizado numa relação adversativa, de oposição da ideia, de quebra. Então, aqui não houve quebra. Aqui ele trouxe uma relação que poderia ser aditiva. Acordou na hora e conseguiu chegar cedo, né? Não só acordou na hora, como também, mas também conseguiu chegar cedo. Então, a gente tem essa relação aditiva e o porém não se estabelece bem nessa estrutura. Então, aqui, gabarito Charlie. Mas vamos lá na delta, né? Tive medo, mas ele me ajudou. Então, tive medo, então é uma relação aí, né, de uma ideia de ter a expectativa de que você não vai conseguir, mas alguém te ajudou, há uma quebra de expectativa ali, há uma relação contrária, então aqui tá tudo certo, né? Então, não pode ser o nosso gabarito 3, Charlie, beleza? Vamos lá, número 4, olha só. Leia! Há muitas pessoas apaixonadas no mundo. Ela não agradeceu a Deus hoje e isso é triste. Sua irmã não pagou ao meu pai o hambúrguer que comeu. Ela permaneceu assustada com o barulho dos fogos. Vamos lá. Assinale a alternativa em que marca a presença de objeto direto e uma sentença com objeto indireto. Então, aqui, no primeiro caso, nós temos que ter objeto direto. E no segundo caso, nós temos que ter objeto indireto. Então, vamos lá? Há muitas pessoas apaixonadas no mundo. Primeira coisa, para eu saber o objeto, eu tenho que ir direto no verbo. Então, aqui, ó, é o meu verbo, tá? Se há alguma coisa, né? Então, aqui nós temos verbo transitivo direto. Se há algo ou há alguém. Então, né, nós temos aqui muitas pessoas apaixonadas no mundo. Nós temos tudo isso aí, essa relação de objeto direto. Então, aqui, a número 1, ela já é a minha resposta. Eu já tenho o meu gabarito, mas vamos lá, tá? Ela não agradeceu a Deus hoje, isso é triste. Olha só, vamos relembrar aí a regência do verbo agradecer com os verbos da igreja, tá? Ó, pagar, perdoar e agradecer. Quando eu tenho esses 3 verbos, é o seguinte: para coisas,
nós vamos ter eles aí como verbo transitivo direto. Ou seja, se eu falo assim, eu paguei o boleto, certo? Quem paga, paga alguma coisa. Eu perdoei a mentira que me contou, certo? Coisa, verbo transitivo direto. Eu agradeci o bolo, beleza? Verbo transitivo direto, certo? Agora, para pessoas, já muda. Aqui, verbo transitivo indireto exigido aí, ó, com a preposição a. Então, ó, eu paguei ao cabeleireiro. Eu perdoei ao meu tio. Eu agradeci a Deus, né? Como exemplo aqui, ó, peguei esse exemplo logo. Então, eu agradeci a Deus. Ela não agradeceu a alguém, né? A Deus. Então, aqui eu tenho verbo transitivo indireto porque eu estou estabelecendo uma relação com pessoa, né? Mesmo não sendo personificado de fato, mas é pessoa. Então, é um ser, né? Personificado, vamos dizer assim, né? Nessa relação. Então, aqui nós temos o objeto indireto, certo? Então, nessa relação, nós temos 1 e 2 como corretas. Nós já temos o nosso gabarito. Agora, vamos lá para outra, só para a gente ver aí qual é a transitividade, o que está acontecendo aí, tá? Sua irmã não pagou, olha só esse pagou, ao meu pai. Opa, tem outro objeto indireto aqui, né? A gente tem isso aqui, mas olha só. Pagou ao meu pai o hambúrguer que comeu. Quem paga, paga algo a alguém. Então, aqui objeto direto, né? Então, aqui nós tínhamos que ter apenas uma relação, né, com a presença de objeto direto e uma sentença com objeto indireto na outra. Então, aqui eu tenho 2, objeto direto e objeto indireto. Então, aqui eu tenho bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui eu não tenho uma relação apenas com objeto indireto, né? Ele quer uma sentença com objeto direto e outra sentença com objeto indireto. E aqui nós temos uma relação com bitransitividade. Tá legal? Muito bem. Então, aqui, se eu junto os dois, vai ficar objeto direto e indireto. Tá legal? Muito bem. Ela permaneceu assustada com o barulho dos fogos. Aqui o verbo permanecer não é o sentido de ação, não é o sentido de permanecer em algum lugar. Nesse caso aqui, nós temos uma relação de verbo de ligação, porque me indica a ideia de estado, tá? Assustada, predicativo do sujeito. Então, aqui nós não temos nem, né, de perto uma relação com o objeto. Ok? Gabarito alfa. Pois bem, vamos lá então ao número 5. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome oblíquo, né? Lembrando, pronome oblíquo, quando a gente emprega ali, né, nessa relação de substituição, a gente fala aí da colocação pronominal e aí a gente precisa do pronome oblíquo átono, né? Que é o me, tc, o alhe, nos, você, as leis, né? São todos esses pronomes aí que a gente tem para fazer esse emprego aí de substituição, né? E aí, ó, não segue o padrão normativo da língua. E aí, vamos lá. Não amar-te iria me fazer ser incompleto. Olha só comigo. Eu tenho aqui um termo que você observou. Opa! Termo esse que é proclítico, né? É um termo atrativo de próclise. Então, já de início você iria pensar, está errado, gabarito alfa, eu nem preciso pensar muito. Mas isso já foi questão também, né? Não essa, porque essa eu criei, mas já foi questão da EAR, né? Quando a gente tem um termo atrativo de próclise e um verbo no infinitivo, preste atenção nessa regra. A colocação pronominal vai ser facultativa, ou seja, eu posso ter não te amar ou não amar-te. Vai estar certo do mesmo jeito. Vou repetir só mais uma vez. Quando eu tiver termo atrativo de próclise com o verbo no infinitivo, tanto faz próclise quanto ênclise, ok? Então, aqui está correto, beleza? Então, vamos lá. Letra B.
Ele não a chamou para o evento de hoje, ó. Ele não, aí agora sim, eu tenho apenas a relação de próclise, né? Que é o termo aqui atrativo. E aí, ó, não a chamou. Eu não posso falar ele não chamou-a, não posso fazer isso, tá? Então aqui tá tudo certo também. E aí, vamos lá. Que os anjos do Senhor protejam-na de todo mal. Parece que tá muito bonito, muito legal. Mas aqui nós temos uma oração que a gente chama, né? Que é uma oração optativa. O que é uma oração optativa? É uma oração que a gente chama quando a gente traz uma relação de desejo, de votos, né? De bons votos, de desejos ali para alguém. Então, que os anjos do Senhor, eu já estou iniciando uma relação de voto, de desejo. Então, ali nós temos uma ideia de que eu vou trabalhar com isso, então eu vou trazer o pronome para pertinho ali dessa estrutura antes do verbo, beleza? E se eu tenho essa estrutura antes do verbo ali, eu consigo conciliar essa relação com a colocação pronominal adequada, ok? Então, com oração optativa, nós temos próclise. Então, aqui, ó, errado. Então, que os anjos do Senhor a protejam de todo mal. Show! Então, vamos lá na D, né? Ele havia te dado muitos doces e você não já os comeu? Olha aqui, aqui nós temos uma locução, né? Na verdade, um tempo composto, né? Tempo composto, em que eu tenho verbo auxiliar e aqui, ó, verbo principal, né? Verbo auxiliar ter e haver e verbo principal no particípio, nós temos tempo composto, certo? E aí, vamos lá. Quando eu tenho essa estrutura, nós temos o quê? A relação do tempo composto aí, né, do verbo principal no particípio, só vai permitir, né, se não houver aqui termo atrativo, só vai permitir, ó, entre os dois verbos, né, antes do verbo principal. Então, ele havia te dado, tá? Totalmente certo ali, sem alteração da norma padrão. Então, gabarito letra C, beleza? Vamos lá, então. Leia as sentenças abaixo, atentando para os seus termos sintáticos. Então, ó, a gente precisa entender o que o enunciado vai querer da gente nessas frases, né? Para a gente já analisar. E aí temos assim, ó. Podemos dizer quanto aos predicativos, tá? Então, a gente vai ter que analisar, né? Observar os predicativos dentro das estruturas, tá? Então, vamos lá. Aquela casa continuou desabitada por muitos anos. Então, continuou, ideia ali de estado, né? Desabitada, quem vai ser desabitada? Quem continuou desabitada? Aquela casa. Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Muito bem. Já temos aí a número 1 com o predicativo do sujeito. Então, vamos analisar para a gente poder ver se vai sair alguma alternativa aqui. Ó, 1 e 2, predicativo do sujeito, não pode tirar. 1 e 4 contém predicativo do sujeito, beleza. 2 e 3, predicativo do objeto. E 2 e 4, predicativo do objeto. Até agora a gente não pode tirar nada. Olha que tristeza! Mas vamos lá na número 2. Encontrei-a realizada. Olha só. Eu encontrei, sei lá, a menina, né, realizada. E aí, olha só, eu poderia apenas colocar o eu encontrei a menina. Se fosse nesse caso, o sentido seria de achar, né? De encontrar na ideia de achar. Agora, quando eu falo eu encontrei a menina realizada, aí já é uma questão mesmo de vê-la, né, realizada, num sentido de num outro sentido, não de achar alguém, né? Então aqui
Eu mudo o sentido, eu mudo a relação de sentido quando eu tenho esse camarada aqui, o termo realizada. Então, realizada está caracterizando, né, de forma ali integrante quem? O objeto, né? O a, né, que faz essa substituição de a menina, sei lá, a aluna, enfim, a professora, beleza? Então, aqui nós temos eu encontrei a realizada, esse realizada predicativo do objeto, porque, né, nós temos aí uma relação com o complemento e não com o sujeito. Show? Então, vamos lá. Os alunos pareciam ansiosos. Então, aqui nós temos uma relação de verbo de ligação e ansiosos está, ó, para os alunos, que é sujeito. Então, predicativo do sujeito. Vamos ver, então, se a gente consegue, né, anular alguma alternativa aí. Então, vamos lá, ó. 1 e 2 contém predicativo do sujeito. Erradíssimo, né? Porque na 2 aqui a gente tem um predicativo do objeto. Esquece. A 4 a gente ainda não viu, né? 2 e 3 tem predicativo do objeto? Também não, ó. Predicativo do sujeito aqui na 3, tá? E 2 e 4, aí a gente vai ver a 4 para a gente ver qual é o nosso gabarito. Ó, os professores acharam o tema relevante. Se eu fosse apenas falar acharam o tema, é de encontrar, né? Mas aqui, no sentido de achar o tema relevante, é de julgar, né? De chegar a um denominador comum. Tipo, eu achei, né? Eu julguei o tema relevante aí. Então, aqui, relevante está, ó, para o complemento, para o objeto. Então, aqui nós temos predicativo do objeto. Então, vamos lá. 1 e 4, predicativos do sujeito? Não. Mas 2 e 4 tem predicativo do sujeito. Gabarito da questão delta. Muito bem. Vamos lá, número 7. Assinale a alternativa em que todas as palavras assumem a mesma classificação quanto à posição da sílaba tônica. Vamos relembrar isso? Posição da sílaba tônica, nós temos oxítona, que é a última sílaba tônica, paroxítona, que é a penúltima sílaba tônica, e a proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba tônica. Então, sílaba tônica, sílaba mais forte na pronúncia. E aí, vamos lá, tem algumas palavrinhas aqui que a gente no nosso dia a dia acaba ouvindo e falando, às vezes, de uma forma fora da normativa, né? Fora do posicionamento normativo. Então, a gente precisa entender que algumas palavras têm que ter atenção ali nessa relação de intensificar a sílaba tônica, porque às vezes é diferente. Ó, vamos lá. Aqui na primeira, nós temos essa palavrinha aqui, que significa avareza, né? É uma relação mesmo da característica de avareza para alguém. Então, ele é avaro. Aqui nós temos uma paroxítona, tá? Aqui também nós temos não rúbrica, mas rubrica. Nós temos uma paroxítona, ó. Não é rúbrica, é rubrica. É rubrica, beleza? Que nem avaro, ok? E aqui, ó, muita gente fala catéter, né? Mas, na real, nós temos essa palavra como cateter. Aqui eu tenho uma oxítona. Cuidado, nós temos aí cateter e não catéter, ok? Então, aqui nós não temos o nosso gabarito na letra A. Vamos à segunda? Cateter, já falei, né? Oxítona. Hangar, hangar. Quando a gente fala de hangar, né? Eu nem falei, né? Rubrica é quando a gente tem lá a nossa assinatura mais abreviada. Então, a gente tem lá, eu tenho a minha abreviatura, né? Esse aqui é a minha rubrica, né? E aí, cada um tem a sua forma, né, de rubricar, né? Rubrica. Cateter já é uma sonda que a gente coloca, né? Uma agulha com uma sonda que a gente coloca, né?
Hangar é quando a gente tem lá um galpão gigantesco ali para trazer aviões, tal. Quando a gente tem é como se fosse uma garagem de aviões, né? E aí é hangar, não é hangar, não, é hangar. E aqui, ó, nós temos uma estrutura que tem que ter muito cuidado. Por quê? Aqui nós não temos uma relação de Nobel. É Nobel. Aqui é oxítona, é Nobel e não é Nobel, tá? Então, aqui nós já achamos o nosso gabarito. Vamos lá as outras aí para saber por que não, por que sim. Então, vamos lá. Aqui nós temos a palavra pudico. Aqui é uma paroxítona. Pudico vem de uma pessoa com pudor, né? Uma pessoa recatada, tá? Aqui é a mesma linha do cateter, é o ureter. Então, aqui nós temos oxítona. E aqui, como é verbo, nós temos o verbo medicar. Então, eu medico. Medico, paroxítona. Não pode ser a minha resposta. Show? Vamos lá, letra D. Aqui já é o substantivo, então já é médico. Proparoxítona, né? Aqui a gente não pode ter ela como paroxítona, mas como é substantivo, proparoxítona. Aqui nós temos uma relação, também de proparoxítona. A gente tem ínterim. Ínterim é o quê? Temporário. Vocês lembram quando o professor Pestana falou para vocês do governo interino? Sim, governo interino. É porque interino vem de temporário, né? De uma forma temporária. Ínterim, temporário, ok? E aqui, a gente já falou rubrica paroxítona, beleza? Então, aqui o gabarito é bravo, tudo bem? Pois bem, vamos então ao número 8. Olha lá, assinale a alternativa em que a frase apresenta a correta estrutura da norma padrão quanto à concordância verbal ou nominal. Então, a gente precisa, do início ao final das alternativas, ficar bem de olho, porque a gente não pode só pensar que ela está falando da concordância verbal e da concordância, ou somente da concordância nominal. A gente tem que olhar toda a estrutura, porque ela está falando tanto de uma quanto de outra. Então, vamos lá. É necessário para todo o corpo de funcionários uma paralisação de todos os setores. Olha só, o que é necessário? É para todos o corpo de funcionários? Não. É necessário o quê? Uma paralisação. Então, aqui é necessária uma paralisação. Está errado, está inadequado, tá? Então, sai fora. Vamos à letra B. Vendem-se muitas casas de praia nessa área. Olha lá. Quem vende, vende alguma coisa, verbo transitivo direto com uma partícula C que vai ser uma PA. O que vai acontecer aqui? Muitas casas vai ser o sujeito da oração, o sujeito paciente. E aí, transformando essa estrutura aí de voz passiva sintética para a voz passiva analítica, o que a gente vai ter? Muitas casas são vendidas. E aí, por isso, nós temos uma estrutura muito bem adequada aqui, gabarito bravo. Mas vamos lá nas outras, vamos lá. Estão abertas com todos os benefícios, muitas inscrição, muitas inscrição? Ah, não, até aí tava tudo bem, né? No plural, bonitão, aí chegou muitas inscrição, já deu, né? Não pode. Podem haver muitos candidatos que não estarão preparados para fazer a prova. Podem haver, presta muita atenção nessa estrutura, que é uma estrutura que faz muita gente errar, tá? O podem haver, eu tenho um verbo auxiliar e aqui eu tenho o verbo principal aí no infinitivo, né? Verbo principal. Preste atenção nisso, tá? Quando o verbo principal, ele for o verbo haver,
com sentido de fera, né? Com sentido aqui, por exemplo, de existir, que aqui tá nisso, tá com esse sentido, ele vai ser impessoal, não é isso? Não é isso que a gente sempre lembra? Que o verbo haver é um verbo impessoal? Ok. E aí, vamos lá. Se eu tenho um verbo impessoal, um verbo que não vai para o plural, o que vai acontecer com o verbo auxiliar? Ele também não vai para o plural, ok? Ele vai ficar no singular juntamente com o verbo haver, com sentido de existir. Então, aqui, pode haver seria a adequação aí da estrutura do verbo, tá? Da locução verbal, ok? Muito bem. Então, gabarito bravo dá 8. Seguimos o nosso caminho. Olha lá. Relacione as colunas quanto ao emprego das figuras de linguagem. Vai cair na sua prova a figura de linguagem. Tá no seu edital, então vamos lá. Lembrando, ó, o edital que mudou aí, né? Que tirou as figuras de linguagem, né, estipuladas e colocou de uma forma ampla, mais ampla, né? Para a gente estudar mais do que aquilo que a gente tinha anteriormente. Então, a gente vai estudar mais figuras de linguagem. A minha dica é: estudem as principais figuras de linguagem. A gente tem a matéria de figuras de linguagem aí no curso, e aí as principais são importantes para vocês. Então, não vai cair nenhuma ali que vai, né, nunca aparece, vai aparecer na prova. Não, vão ser as principais mesmo, as principais de sintaxe, de harmonia, de pensamento, vão ser as principais. Então, não perca tempo, sei lá, estudando as 35 figuras de linguagem que você vê por aí, mas as principais, elas precisam estar na sua mente aí, pelo menos você entendendo e conseguindo aí identificar qual é qual, beleza? Então, vamos lá. Relacione as colunas quanto ao emprego das figuras de linguagem. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos lá. Temos 4 aí tipos de figura de linguagem. Vamos lá. Vamos ver aí qual é qual. Vamos. É preciso correr atrás da sua farda, pois ela é o motivo de você estar aqui. Correr atrás da sua farda. Opa, peraí. Correr atrás da minha farda é um sentido que traz uma ideia conotativa, né? Sentido conotativo, sentido aí figurado. E aí, quando eu tenho sentido figurado, a gente já sabe que essa estrutura, ela é uma metáfora, né? Então, vamos deixar quietinha aí essa número 2, vamos para a segunda frase aí, ó. Eu quero dizer que não sabia que iria encontrar a mulher mais bonita deste mundo aqui na minha rua. A mulher mais bonita deste mundo. Opa, isso aqui é hipérbole, né? Isso aqui é um grande exagero. Então, nós temos a número 4 aí, tá? Deixamos o nosso quarto tal quais os quartos de nossos primos. Uma bagunça. Esse tal quais aqui, né? Quando a gente tem uma relação de tal qual, a gente entende essa relação de comparação. Eu estou comparando o nosso quarto com o quarto dos nossos primos. Relação de comparação ou símile. Lembrando, símile vem de similar. Então, ó, símile, similar, comparação ali, comparativo, né? Então, número 1. E aí sobrou, obviamente, ó, vamos acordar para tomar café. Fiz suco, comprei pães e também trouxe rocambole. Olha só, tomar café é a parte pelo todo. É uma parte daquele momento, né, de tomar café, mas eu posso ter um banquete, né? Olha só, ele nem falou do café. Fiz suco, comprei pães e também trouxe rocambole. Olha só, a gente tem uma relação aqui de parte pelo todo, nós temos uma metonímia. Olha aí. Então, 2, 4, 1, 3, gabarito da questão. Professora, mas tomar café, às vezes a gente só toma café. Sim, mas a gente toma café com pão, toma café com biscoito, toma café, biscoito ou bolacha? E aí? Biscoito, aqui é biscoito, né?
Mas se você falar bolacha, tudo bem também, porque eu não tenho preconceito linguístico, tá? E aí, a gente tem uma relação aí de tomar um café com uma ideia, né, de algo específico. Mas que a gente tem várias formas de tomar café, né? Que é a parte pelo todo, a gente pode ali indicar essa ideia de tomar café, mas, né, comer pão, beber suco, beber achocolatado, comer rocambole, comer ali cuscuz, né? Fazer um banquete, né? E aí só relacionar aí a tomar café. Então é a parte pelo todo, ok? Então, 2, 4, 1, 3. Vamos então a 10. Olha só. Marca alternativa em que haja somente substantivos sobrecomuns. Você lembra disso? Ah, não lembra, né? Por quê? Porque a língua portuguesa vocês só se ligam à análise sintática. Impressionante! Mas aí, ó, tem coisa de morfologia e tem bastante coisa de morfologia que cai, hein? Conjunção, tem aí substantivos, tem adjetivo, a gente tem que saber. Então, olha só, substantivo sobrecomum é quando a gente tem uma estrutura que não varia, ó, não varia a estrutura no gênero, nem mesmo seu determinante. Muito bem. Então, a estrutura que eu tenho lá do substantivo, ele não vai variar. E eu tenho um determinante, né, com ele, que se eu tiver ele ali, ele também não vai variar. Ele vai ficar na mesma estrutura, na mesma relação, mesmo sendo ali de gênero feminino ou masculino, tá? Então, olha só. Telefonista é sobrecomum? Não. Comum de dois gêneros, porque eu tenho o telefonista e a telefonista. Repórter, a repórter, o repórter. Jornalista, o jornalista, a jornalista. Todos eles são comuns de dois gêneros, não posso marcar a letra A por isso, tá? Anjo, eu tenho aqui o anjo apenas. Essa relação de anja, esquece, não tem anja, tá? É só o anjo. Ah, professora, tem a anjo? Não, também não, né? Também não força o negócio. É o anjo, tá? Não vai mudar isso aí, não. Beleza? Temos também a criança. Não temos o criança. Não temos crianço, tá? Beleza? E estudante, que é a única coisa que vai quebrar aqui, porque eu tenho a estudante e o estudante. Então, esquece, não pode. O cônjuge não pode ser diferente de o cônjuge. Eu tenho lá, sei lá, meu marido, e aí eu vou falar, olha, o Paulo é meu cônjuge, ok. E aí, quando ele fala sobre mim, ele vai falar, ó, a Marina é meu cônjuge. Meu cônjuge, beleza? Então, aqui, ó, é só o cônjuge, tá? Palestrante, eu tenho o palestrante, a palestrante, aqui, comum de dois gêneros. E policial, o e a policial, então não pode ser também. Então vamos para a letra D, né, que é a única que salva aí, vamos lá? O carrasco, não tem o a carrasca, não tem o a carrasco, não, é o carrasco. O anjo, falei para vocês já, né, o anjo. E o cônjuge, ó, gabarito da minha questão, tá? Eu vou trazer uma observação absurda aqui, que olha só, gente, olha aqui, ó, peraí que eu vou pegar aqui, olha isso aqui, olha isso, a pessoa ficando velha, olha aqui, meu Deus do céu, que é isso, Jesus? A idade pesando, vamos lá, vamos seguir o nosso caminho, meu Deus. Assinale a alternativa em que a palavra presente deve ser acentuada pelo mesmo motivo que a palavra ratuíno. Olha só, preste atenção. Palavra ratuíno. Primeira coisa que a gente vai entender.
para a gente poder relacionar com a acentuação é a separação silábica. Eu não posso justificar a minha acentuação sem separar as sílabas, senão não dá certo. Então, vamos lá, ó. Ra, tu, i, no. Vocês estão vendo aqui, ó, que tinha um encontro de vogais, tinha um encontro vocálico, e nessa divisão, ó, separou. Então, aqui a gente tem um hiato, tá? Hiato de I, beleza? Na posição de paroxítona. Então, vamos lá. Quando eu tenho a regra de hiato é a seguinte. Hiato de I ou de U, seguido ou não de S, na posição de oxítona ou paroxítona. Aí eu vou ter a regra. Ele estando isolado ou seguido de S, na posição de oxítona ou paroxítona, eu vou acentuar. Então, a gente tem Ratuíno, tem País, tem Luiz, com S, né? Temos aí heroína, temos baú, temos saúde, temos saída, temos todas essas estruturas, né? E aí, nós temos que entender que o hiato de I e de U é só nessa posição de paroxítona ou oxítona, ok? Muito bem, então vamos lá. Varíola, ó, vou separar. Variola, aqui nós temos proparoxítona. Vírus, nós temos paroxítona. Heroísmo, ó, heroísmo. Aqui nós temos o nosso gabarito. Hiato de I, seguido de S, né? Na posição de paroxítona, hiato. E família, ó, paroxítona terminada em ditongo, né? Paroxítona. Muito bem. Gabarito Charlie, bem tranquilo, né? Beleza? Ok. Vamos a 12, então, ó. Chegamos aí à metade do nosso caminho. Vamos comigo. Assinale a alternativa em que não há advérbio ou locução adverbial, exprimindo circunstância de tempo. Então, além de eu entender aí essa questão do advérbio, eu preciso entender que é o advérbio de tempo, especificamente. Então, você tem que entender o seguinte. Não há... Todas as alternativas têm ali um advérbio ou uma locução adverbial, indicando alguma circunstância, né? Todos eles, com exceção de um, têm uma circunstância temporal, tá? Então, vamos lá. Estaremos juntos em breve, ó, relação de tempo. Muito bem, tempo. Isso aqui é tempo, esquece. De repente, da tristeza se viu felicidade. Ó, de repente, uma relação temporal também. Nunca estive em uma praia. Esse nunca aqui, muita gente confunde, né? O nunca e o jamais não são de negação, viu? São advérbios de tempo. Por que de tempo? Porque aqui, ó, eles são o contrário de sempre. Então, sempre é um advérbio de tempo. Então, não posso pensar que eles são advérbios de negação em nenhuma circunstância, em nenhum momento, tá? Então, aqui é de tempo também. Eu disse a ele que possivelmente... Então, aqui me traz a ideia de dúvida. Então, advérbio de dúvida. Existe isso, professora? Sim, possivelmente, talvez, né? Quiçá, nós temos aí o advérbio de dúvida, beleza? Então, não confunda aí esse nunca e jamais, beleza? Vamos a 13, ó. Assinale a alternativa em que não há uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não há, tá? Oração substantiva, objetiva direta. Então, vamos lá. Todas são orações subordinadas substantivas ou objetivas diretas, com exceção de uma só. Vamos lá? Vamos ver? Então, olha aqui. Eu esperei que ele indicasse um bom livro para ler, ó. Quem indica, indica alguma coisa, verbo transitivo direto.
objeto direto, né? Eu esperei isso. Então, aqui nós temos uma relação de objeto direto, né? Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Não se sabe se ela virá amanhã. Aí você fala assim para mim, professora, quem não sabe alguma coisa, né? Até aí tudo bem, beleza. Quem não sabe algo. Verbo transitivo direto, tá? Mas aqui eu tenho a partícula C. Esqueceu? Partícula C com verbo transitivo direto, eu tenho PA. O que vai acontecer aqui? Se ela virar amanhã, não é sabido. Jura sim? Juro para você. Aqui, eu transformei com essa PA o objeto direto, né? Que era o objeto direto em sujeito. Sujeito paciente. Se fosse não sabe, beleza, seria objeto direto. Mas não se sabe, aí eu tenho a partícula C. Eu não posso ignorar essa partícula C. Eu tenho que levar ela em consideração. Então, aqui nós temos oração subordinada substantiva subjetiva. Muito bem. Ele quer impedir isso, né? Quem quer impedir alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Não sei aqui, ó, quem não sabe algo. Agora sim, verbo transitivo direto, objeto direto, oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Certo? Muito bem, gabarito bravo. Vamos seguindo. 14, assinale a alternativa que apresenta a regência correta. Ele não especificou se é regência nominal, se é regência verbal. Então, tem que ter cuidado com isso, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, eu me simpatizei muito com sua noiva. Está erradíssimo, porque o verbo simpatizar, ele não acompanha pronome aqui junto com ele. Eu me simpatizei, nós nos simpatizamos. Errado. Errado. Aqui, a regência depois, ó, tá certinha. Quem simpatiza, simpatiza com, tá certo. Agora, antes está errado. É isso que acabou aqui com a estrutura, tá? Então, letra A errada. Vamos lá. Ela perdoou a mentira que contei. Quem perdoa, lembra lá dos verbos da igreja? Pagar, perdoar e o que mais? Agradecer. Muito bem. E aí, ó, perdoar alguma coisa, verbo transitivo direto com objeto direto. Aqui tá tudo certo, então o nosso gabarito. Mas vamos lá nas outras. Ela lembrou de tudo que disse. Ó, quem lembra, verbo transitivo direto. Quem lembra, lembra alguma coisa. Ela lembrou tudo que disse, tá? Professora, quando que eu posso utilizar o de com o lembrar? Quando eu tiver com o pronome oblíquo. Ela se lembrou. Quem se lembra de. A mesma coisa esquecer. Eu esqueci. Quem esquece, esquece algo. Eu me esqueci. Quem se esquece de algo. Aí já muda a regência. Show? Vamos lá. Ele lhe informou das placas caídas para consertar. Ó, quem informa algo a alguém. Ou quem informa alguém de alguma coisa. Aqui eu tenho preposição, né, que é o pronome oblíquo lhe, que só pode substituir um objeto indireto, ou seja, com preposição. E eu ainda tenho de aqui, ou seja, duas preposições, ou seja, dois complementos com preposição, dois objetos indiretos, esquece, tá errado, ok? Então, aqui nós temos o nosso Bzão aqui como gabarito. Vamos a 15, olha lá. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. E aí, lembrando, pontuação é algo que sempre cai. Não tem jeito de você fugir. Pontuação cai mesmo. Então, olha só. Eu que estou fora do país, meu bem,
Não vou, felizmente, vê-lo nesta viagem. Olha aqui, tá tudo lindo aqui, ó. Que estou fora do país, tá fazendo aí uma relação, né, de oração subordinada adjetiva, explicativa, coisa linda de viver. Tem aqui o meu bem que está sendo isolado porque é um vocativo. Agora vamos lá. Felizmente tem essa vírgula aqui depois, mas cadê a vírgula antes? Se fosse isolar o adjunto, o adverbial deslocado, né? Eu deveria colocar a vírgula antes e depois, e não só depois. Não pode. Tá? Vamos então. Meus erros, mentir e trair. Olha esses travessões aqui bonitões, trazendo uma ênfase na informação aqui, ó. Eu quero trazer ênfase a isso aqui, ó, aos erros, tá? É um aposto, né? Mas trazendo essa ideia, né, de ênfase. Só me fizeram mal. E minha mãe me fez lembrar isso todos os dias. Ó, preste atenção. Esse E aqui é uma conjunção aditiva. Mas aqui, preste atenção, tem uma vírgula e você vai falar assim, ah, com conjunção E aditiva, não pode colocar vírgula. Quem falou? Porque aqui, essa vírgula tá aqui porque nós temos sujeitos diferentes. Olha aqui, nós temos meus erros, só me fizeram mal, e nós temos minha mãe me fez lembrar isso todos os dias. Então, aqui nós temos dois sujeitos com a conjunção aditiva. Então, essa vírgula aqui a gente chama de vírgula facultativa. Beleza? Perfeito. Então, aqui é o nosso gabarito. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso aqui. Beleza? Ó, fiz tudo o que podia e consegui tê-la de volta. Aqui, aí sim. Esse E é aditivo, certo? Só que eu tenho o mesmo sujeito. Ah, então essa vírgula não pode. Aí sim, tá? Estou cansada, por isso não irei à festa e voltarei para a casa de meus pais, amigo. Diga a eles que estou bem, por favor. Ó, tá tudo certo aqui, vocativo. Para indicar essa relação, né, de pedido, por favor, por obséquio, né? Agora, olha só, por isso, vírgula, conjunção aí no início de frase, né? Depois aí do ponto final, iniciando um período, tem que ter vírgula, ok? Então, gabarito bravo, muito bom. Assinale a alternativa em que a conjunção E, coordenativa, adquire sentido de consequência. Então, vamos lá, vamos ver essa relação de consequência. Ou seja, eu tenho uma ação que acontece e eu tenho uma consequência disso. Vamos lá? Fiz o trabalho com empenho e consegui o tão sonhado 10. Vamos lá. Eu posso dizer que fiz o trabalho com empenho e, por consequência, consegui o tão sonhado 10? Sim ou não? E aí? Sim, com certeza. Temos o nosso gabarito, alfa. Olha, quando a gente tem esse E aqui, a gente introduz uma relação da consequência de ter feito o trabalho com empenho. Muito bem. Jorge chegou à casa de Soraya e disse tudo o que precisava. E, consequentemente, disse, não é essa a relação. Não é essa ideia. Eu comprei as carnes e Juliana trouxe as bebidas. E, consequentemente, por consequência, não. Não liguei e ele veio mesmo assim. Não liguei por consequência, ele veio mesmo assim? Não. Não é essa ideia, tá? É uma ideia de quebra de expectativa, é a adversidade. Não liguei, mas ele veio mesmo assim. Não é relação de consequência. Não liguei e, por consequência, ele veio mesmo assim. Esse mesmo assim já quebra essa relação de consequência. Show? Muito bem. 17. Marque a alternativa incorreta quanto à classificação dos termos em destaque. Ele quer incorreta, tá? Então, vamos ver isso aí. Pelo juízo, o homem foi absolvido. Qual o sujeito? O homem. Foi absolvido, eu tenho uma locução verbal, né? Só que aqui eu tenho o sujeito que não pratica ação, ele sofre, então o sujeito paciente, né?
foi absolvido pelo juiz. O juiz absorveu, mas ele não é o sujeito. Então, ele pratica a ação, mas não é o sujeito. Então, aqui nós chamamos a gente da passiva, bonitinho, né? Se eu quisesse ter a certeza, eu colocaria para a voz ativa. O juiz absolveu o homem. Perfeito. Conte-me suas tristezas. Estou aqui para te ajudar. Ó, quem conta, conta algo a alguém. Então, aqui, verbo transitivo direto e indireto. Quem conta, conta algo a alguém. Ó, objeto direto, Não, objeto indireto. Errado, gabarito bravo. Vamos lá as outras, né? A cidade de São Paulo é muito violenta. De São Paulo aqui, São Paulo está trazendo um nome para a cidade. É um substantivo próprio que está aqui, ó, trazendo um nome, uma especificação para um substantivo comum. Então, se eu trago uma identificação, se eu trago um nome, eu estou trazendo um aposto especificativo, certo? Viu o menino o qual trabalhou aqui há alguns meses. Quem trabalhou aqui há alguns meses? O menino trabalhou, né? Então, aqui nós temos sujeito muito bem, gabarito bravo. Lembrando que esse o qual aqui, ele está fazendo referência ao menino, mas você tem que ver qual é a função desse termo para a oração posterior, para essa segunda oração aqui, certo? Muito bem. Então, aqui, gabarito bravo, vamos a 18. A 18, eu quero que você tenha muita atenção. Por quê? Porque eu tenho uma relação de transposição do discurso, né? Os tipos de discurso que sempre caem aí na EAR. E aí tem o discurso direto, o discurso indireto, o discurso indireto livre. E aí ele quer que você pegue esse verbo, né, pagarei, para o discurso indireto. A gente tem o discurso direto e vai transformar no discurso indireto. E aí eu já trouxe para vocês uma relação aqui de como eu vou fazer essa transposição. Professor, eu tenho que lembrar disso, tem que estudar isso, tem que buscar isso na cachola? Com certeza. Então, você tem que aqui, ó, botar isso aqui, ó, na cabeça, não tem jeito. E aí, você vai fazendo exercícios e vai, né, internalizando isso. Mas, você precisa entender que isso aqui é algo que você precisa memorizar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou voltar ali rapidinho. Se eu tenho o verbo pagarei, eu tenho que identificar qual é o tempo verbal, né, o tempo e o modo verbal. Então, pagarei é o futuro do presente. É o futuro certo, né? E se eu tenho o futuro do presente aqui no pagarei, ele vai ser o futuro do presente do indicativo. E aqui, ó, eu vou perceber, ó, futuro do presente, tá vendo aqui? Ele vai ser transformado no futuro do pretérito, que é com a desinência modo temporal, ria. Então, eu vou colocar o pagaria. Pronto, já fiz a minha questão. Professora, não tem outra forma de fazer, ou seja, pode ser que seja diferente disso? Não, tá? Aqui eu tenho uma relação de transposição que eu tenho que respeitar essa transposição. Então, tenho que utilizar dessa relação de recurso aqui, né, para a transposição. Então, se eu tenho lá, senhor, pagarei com Pix por aproximação. Aí eu falo assim, a menina, no discurso indireto, tá? A menina chega à padaria e diz ao senhor, né, ao padeiro, sei lá, que pagaria com Pix por aproximação. É essa estrutura que eu poderia colocar no discurso indireto, tá? Então, a gente vai fazer essa transposição e os verbos, eles vão ser transformados também de acordo com o seu tempo verbal, ok? Muito bem. Vamos a 19, então. Olha só. Considerando os termos em destaque, coloque CN para complemento nominal e a para adjunto adnominal. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. O filme O Massacre da Serra Elétrica está passando agora na televisão. Olha só, veja bem.
O massacre da Serra Elétrica, esse da Serra Elétrica aqui, ó, nós temos um termo, né, que é um substantivo abstrato, né, e temos um termo aqui com preposição. E aí, nessa estrutura, a gente vai ter que ver se é agente ou paciente. Agora, vamos lá. É a serra elétrica que vai massacrar? Nesse contexto, sim. É a serra elétrica que vai massacrar. A serra elétrica não será massacrada por ninguém. É ela que vai massacrar. Então, aí, nós temos uma relação de agente. E temos uma ideia também de posse. É o massacre da serra elétrica. É dela, né? Mesmo sendo uma ideia conotativa, a gente tem aqui a. Vou colocar aqui, né, dentro do parênteses, a, ok? Muito bem. A descoberta da vacina pelos cientistas foi uma revolução na saúde. Olha aqui, a vacina, ó, descoberta, substantivo abstrato, né? Da vacina é um termo preposicionado, então a gente pode estabelecer aí agente ou paciente, né? A vacina descobriu ou a vacina foi descoberta? Claro, né? A vacina foi descoberta. E aí é um termo paciente. Se é um termo paciente, eu tenho aí complemento nominal, tá? Então aqui, ó, eu já tiro esse aqui e já tiro também, ó, a letra B. Eu já sei qual é o meu gabarito, mas vamos lá nas outras aí. A leitura do documento pelo ministro foi emocionante. Então, ó, a leitura do documento, leitura, substantivo abstrato, do documento termo com preposição, né? Então, a gente vê agente ou paciente. O documento leu ou o documento foi lido, né, por alguém? Claro, foi lido por alguém. Então, aqui nós temos CN. E aí, ó, a fidelidade do homem sempre é duvidosa. Então, ó, o homem tem a posse da fidelidade aqui, é a fidelidade dele, propriamente dele. Então, aqui nós temos uma relação de posse. Nessa relação aqui, é o homem agente. Nesse caso, a adjunto adnominal. Então, gabarito delta. Show? Beleza, né? Tranquilão, né? Vamos lá, então. No trecho, como eu não comprei o que precisava para o churrasco, Melissa deu a ideia de comermos comida japonesa. A oração em destaque é classificada como oração subordinada. Olha-se como aqui, olha só, posso substituir por já que, posso substituir por uma vez que. E aí, esses termos aí são causais, mas só para a gente ter uma certeza, vamos lá? Qual foi a causa de Melissa ter dado a ideia de comermos comida japonesa? Eu não comprei o que precisava para o churrasco, ok? Certo. Qual foi a consequência de eu não ter comprado o que precisava para o churrasco? Melissa ter dado a ideia de comermos comida japonesa. Certo? Relação de causa e consequência. E esse como aqui, iniciando a estrutura, trazendo essa relação aí do já que, do uma vez que. Então, causal, gabarito alfa. Não pode ser conformativa, porque eu não falo de acordo com, né? De acordo com que eu não comprei o que precisava, errado, né? Conforme eu não comprei, não. Comparativa não, porque eu não faço associação com nada, com ninguém ali, né? Igual a, semelhante a. E condicional também não, porque não traz uma relação de condição, né? Condicionar uma ação a outra. Muito bem, vamos a 21. Olha só, o grau do adjetivo destacado em não acredito que ele emagreceu tanto assim, ele está macérrimo. Macérrimo é muito, muito magro. E aí, olha só, é classificado como... Quando a gente tem relativo de superioridade, relativo, né? Quando a gente fala do relativo, nós estamos falando de colocar um termo, né? Um ser em destaque. Então, quando a gente tem o superlativo de superioridade, nós temos assim, ó, ele é o melhor da categoria. Ele é o mais bagunceiro da turma. Então, eu coloco ele em destaque, tá? Isso aí não acontece, né?
Superlativo absoluto, absoluto é porque eu vou trabalhar com o adjetivo, tá? O próprio adjetivo, então é absoluto, né? E aí vou trabalhar também com a ideia do substantivo ser absoluto, ou seja, ele está macérrimo. Esse adjetivo é direcionado em absoluto para aquele ser, para aquele sujeito, né? Para o ele, por exemplo, aqui. Então, ele é absoluto. E aí, vamos lá. Se é analítico, você pega esse A e lembra de adição, tá? Adição, beleza? Então, por que adição? Porque eu vou pegar o adjetivo e vou adicionar o advérbio. Então, aqui, ó, você vai lembrar de adição e você vai lembrar de advérbio. Então, esse azinho aqui, ele tá muito ligado a esses azinhos aí de adição e de advérbio. Então, eu falo assim, ele é extremamente chato. Extremamente, advérbio de intensidade, e aí o chato, adjetivo. Então, eu vou adicionar o advérbio para intensificar a ideia, tá? Agora, superlativo absoluto sintético, eu pego esse Szinho aqui e lembro de soma. Por quê? Eu vou pegar o adjetivo somando um sufixo. Olha esse Szinho aí, ó. Soma e sufixo. Então, eu tenho essa relação. Então, érrimo, éssimo, íssimo, né? A gente tem essa estrutura do sufixo para a gente entender essa relação de intensificação do aumentativo. Então, aqui nós temos o nosso gabarito letra C, né? E o comparativo, se eu vou comparar alguma coisa, eu tenho que fazer uma associação, tá? Eu sempre tenho que comparar um ser com outro ser, tá? Ou seres com outros seres. Então, sempre fazendo essa relação, tá? Não posso dar mole nisso, certo? Muito bem, então vamos lá. 22, assinale a alternativa cujo termo em destaque pode ser substituído por um pronome pessoal reto. Olha só, pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, só pode fazer a função quando substituir de sujeito. Somente. Então, aqui, eu não posso utilizar, por exemplo, num objeto, tá? Então, vamos lá. Sua mãe levou seu irmão ao médico hoje, eu não poderia colocar levou ele, não. Sua mãe o levou ao médico hoje, poderia, porque é um pronome pessoal do caso oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo faz aí a função, né, de substituir o complemento. Então, aqui eu não posso, tá? Porque aqui é o complemento do verbo, tá? O objeto direto. Este trabalho comparou as doenças de forma excepcional. Olha só, quem compara, compara alguma coisa. Objeto direto. Eu não posso falar comparou elas. Não posso, tá? Então, errado. A Joana não entreguei nada. Então, ó, se eu tenho aqui a Joana não entreguei nada, quem não entrega algo a alguém. Objeto indireto. Não posso também. E aí, comparamos Joaquim, Luiz e eu as nossas notas de geografia. Tá fora da ordem, seria Joaquim, Luiz e eu comparamos as nossas notas de geografia. Então, nós comparamos gabarito da nossa questão. Perfeito, muito bem. Vamos a 23, olha só, assinale a alternativa que apresenta a classificação incorreta da oração reduzida em destaque. Então, vamos lá. Ele quis falar sobre seus problemas comigo. Quem quer alguma coisa. Ele quis isso. Então, a gente já sabe que é uma oração subordinada substantiva, certo? Então, vamos lá. Quem quer alguma coisa, verbo transitivo direto, objetiva direta. Ó, objetiva direta, reduzida de infinitivo, tá tudo certo aqui, tá? Ele quer a incorreta. Tem uma necessidade aqui é um nome, né? Um substantivo. Tem uma necessidade de quê? De alguma coisa.
Aqui preposição, e aí um nome que pede complemento com preposição, a gente sabe que é o complemento nominal. Então, ó, tenho a necessidade disso. Então, a gente sabe que é oração subordinada, substantiva, completiva nominal e reduzida, né, de infinitivo. Então, certinho aqui, né? É proibido fumar neste local, ó. Isso é proibido, né? O que é proibido? Isso é proibido. Então, aqui, oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ó, certinho, né? Os cães latindo no portão são meus, ó. Latindo no portão tem uma característica para o substantivo. Aqui eu não posso colocar o isso, mas eu posso inserir a ideia de que eu tenho uma característica para o substantivo, que foi já dito, né, anteriormente. E aí, ó, aqui, então, nós temos uma oração subordinada adjetiva, certo? Olha aqui, adjetiva, sem vírgulas aqui, restritiva, certo? Reduzida de gerúndio. Então, já está tudo errado, né? Explicativa, reduzida de infinitivo, errado, porque restritiva, reduzida de gerúndio, gabarito delta. Show? E vamos para a última, passo rápido, né? Vamos que vamos, ó, assinale a alternativa em que o uso correto da crase obedece à mesma regra aplicada na oração. Entregou o carro a manobrista e parou no lugar certo, ó. Aqui, manobrista é feminino, né? A manobrista, então por isso a gente tem a crase. Então, quem entrega algo a alguém. Aqui é uma relação de regência, tá? Regência, mas aqui, ó, uma relação de artigo, né, com substantivo feminino. Então, beleza. Vamos lá, então, vamos ver qual é a ideia que é igual. É importante que ao chegar lá, vocês virem à direita. Aqui eu não posso ter, porque aqui é uma relação de locução adverbial feminina. Tem crase, tá tudo certo, mas não pode ser, né? Não é a mesma regra. Deu a alma de Cristo e descansou. Aí você fala assim, professora, são palavras repetidas não pode crase, tá errado isso aí. Não é o gabarito. Você acredita nisso? Professora, mas tem palavras repetidas, preste atenção no que eu vou falar com você. A crase só não pode ser colocada quando eu tiver locução adverbial de palavras repetidas. E aí se eu falo assim, vou caminhar passo a passo para o sucesso. Aí é o modo, né? Passo a passo é o modo como eu vou caminhar. Então, é uma locução adverbial de palavras repetidas. Agora, quem dá algo a alguém, né? Deu o quê? A alma de Cristo. Então, aqui eu tenho objeto direto, objeto indireto. Beleza? Então, nessa estrutura, eu tenho uma relação de regência e uma relação de regência com, né, o artigo acompanhando o substantivo feminino, é o nosso gabarito. Muito bem. Foi até a parada de ônibus às 6 horas e esperou desde então. Então, aqui eu tenho uma relação facultativa, né, com a preposição até. E tenho aqui, ó, também o as com hora especificada, né? Então, não pode, né? Tá certo, mas não é a mesma regra. Estou cheirando a gasolina, preciso de um banho. Esse a gasolina aqui é uma relação de semântica. Por quê? Porque se eu trago sem crase, vai ficar estou cheirando a gasolina, parece que eu tô lá, ó, cheirando, né? Pegando a gasolina e cheirando, né? Retendo, né? Aquele cheiro. Então, não, é a ideia mesmo de fedendo, né? Está ali com aquele cheiro, aquele odor na própria pessoa. Então, para direcionar essa relação de sentido, a gente coloca aí essa ideia da semântica. Beleza? Então, aqui não tem a regra gabarito bravo aí para reforçar. Muito bem, chegamos ao final e eu quero dizer a você, você é máquina de papiro,
Não desiste, você chegou até aqui, te agradeço, mas vambora porque a farda é tua e eu tenho certeza que você vai arrasar. Um beijo grande e até a próxima. Fui!